Vamos aqui corrigir o exercício de soluções, parte 2, a aplicação das fórmulas dentro de um contexto, né, de questões mais contextualizadas. E aí nós temos aqui a primeira questão, que é sobre gráfico de solubilidade. Todo gráfico de solubilidade ele tem aqui a parte vertical, onde você tem as gramas de soluto por 100 gramas de água, e a parte horizontal, onde você tem a temperatura em graus Celsius da solução. Aqui está o gráfico de uma solução de cloreto de amônio. E vamos então para a pergunta. O gráfico mostra a curva de solubilidade do cloreto de amônio em gramas por 100 gramas de água. O que isso quer dizer? Que aonde o gráfico aponta é a quantidade de gramas do soluto dissolvidos a cada 100 gramas de água. Se a solução saturada de cloreto de amônio, que está na temperatura de 70 graus, for resfriada a 30 graus Celsius, a massa de sal precipitada será de... Bom, a massa de sal que precipitará será aquela que não vai se dissolver quando houver uma mudança de temperatura. Então, quando nós olhamos aqui na temperatura inicial, que é 70 graus, a 70 graus, a gente tem uma solubilidade de 50 gramas. Se a solução for resfriada a 30 graus, logicamente a solubilidade vai diminuir. Então, a 30 graus, nós temos uma solubilidade agora de 30 gramas. E aí ele quer saber a massa de sal que vai precipitar. Ou seja, numa temperatura maior a gente tem uma solubilidade maior, numa temperatura menor, uma solubilidade menor. Então, uma certa massa aqui, né, a solubilidade vai diminuir, e aí a massa vai precipitar, não vai dissolver. E se você observar bem, a 70 graus a massa da saturação era 50 gramas, a 30 graus a massa da saturação é de 30 gramas. Então, a massa inicial dissolvida era 50, a massa final dissolvida é 30, então a diferença, né, o que vai sobrar, o que vai precipitar, é de 20 gramas. Letra E é o correto. Questão 2. Dizer que uma solução desinfetante apresenta 0,68% de princípio ativo é equivalente a dizer que a concentração de ativo nesta solução em ppm é igual a... Então, nós temos uma solução, 0,68%, e ele quer saber quanto isso equivale, quanto é esse soluto em ppm. Questão 2. Dizer que uma solução desinfetante apresenta 0,68% de princípio ativo é equivalente a dizer que a concentração do ativo nesta solução em ppm é igual a... Então, nós temos a concentração em percentual de massa, e queremos saber quanto isso equivale em ppm. A relação de massa é uma relação percentual, ou seja, se eu tenho 0,68%, significa que eu tenho 0,68 gramas a cada 100 gramas. Então, se eu tiver 1 milhão de gramas, eu vou ter y ppm. Fazendo aqui a regra de 3, então o resultado em ppm é de 6.800 ppm, ou 6.800 partes por milhão. Letra A é o correto. A questão 3 diz: a água consegue dissolver um grande número de substâncias. Por isso, ela tende a se contaminar com muita facilidade. Lembre-se que a água é o solvente universal. Os pesticidas são um grupo de compostos responsáveis pela contaminação das águas. Entre eles encontra-se o cloroetanamida, um herbicida responsável por destruir ervas daninhas. Se 10 kg desse herbicida forem acidentalmente jogados dentro de um pequeno lago de 100 metros cúbicos, calcule. Na letra A, a concentração comum do cloroetanamida nesse lago, e na letra B, a molaridade ou concentração molar do herbicida. Bom, a concentração comum é a massa dividida pelo volume da solução. A massa da solução é essa, 10 kg. O volume da solução são 100 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico são 1000 litros.
Então, só vou fazer a conversão das unidades para poder dar a concentração comum. Se 1 metro cúbico são 1000 litros, os 100 metros cúbicos que eu estou trabalhando serão equivalentes a 100 mil litros. Ótimo, já fiz a conversão aqui do volume. Concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto são os 10 quilos, que eu passei aqui para grama, que equivalem a 10 mil gramas, e o volume da solução é 100 mil litros. Dividindo aqui um pelo outro, nós temos uma concentração de 0,1 grama para cada litro de solução, ou seja, 0,1 gramas do herbicida para cada litro de água lá do pequeno lago. A fórmula da molaridade, mol é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. A massa nós já temos aqui, que são 10 mil gramas, tá? Massa em molaridade tem que ser em grama, tá? O volume da solução nós também já temos, que são os 100 mil litros. Falta a massa molecular. A massa molecular vai ser dada pelas massas molares e pela fórmula da substância que está aqui em cima. Você vai copiar a fórmula e contar, né, todos os carbonos, hidrogênios, oxigênios, nitrogênio e cloro. A molar, então, da cloroetanamida é de 97,5. Vamos colocar lá no local dela. Pronto, feito isso, é só resolver. 0,001 mol por litro. É a molaridade, então, do herbicida na água do lago. Próxima questão. É possível conhecer as concentrações de uma espécie ônica em solução aquosa a partir do conhecimento da concentração de soluto e se o soluto dissolvido dissocia-se ou ioniza-se por completo. Uma solução de sulfato de sódio, Na2SO4, possui concentração em quantidade de matéria igual a 0,4 mol por litro. Nesta solução, a concentração em quantidade de matéria da espécie Na1+, é. Queremos, então, a solução apenas a concentração do íon Na+. E aqui está dizendo que a concentração do sulfato de sódio é de 0,4 mol por litro. Então, a informação que eu vou precisar é da dissociação desse sal. Essa informação está aqui. A dissociação do sal é essa. Então, eu vou simplesmente escrever ela. Nessa dissociação diz que 1 mol de sulfato de sódio dissociam formando 2 mols de Na+, e 1 mol de SO4, 2-. Feito isso, é só usar a finalidade. Qual a concentração em mol da solução? 0,4 mols. Então, 1 mol de sulfato de sódio geram 2 mols de Na+. Logicamente, 0,4 mols vão gerar 0,8 mols de sulfato de sódio. Haja vista que são o coeficiente do sódio do Na+ é 2 e o coeficiente do sal antes da ionização é 1. Então, é o dobro. Próxima questão, vestibular da UFSM do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria. Os refrigerantes energéticos ingeridos pelos atletas contêm uma grande variedade de íons, Na+, K+, Cl-, essenciais para manter o equilíbrio eletrolítico dos fluidos no corpo. Considerando que esta bebida contenha 0,10% massa sobre volume de cloreto de cálcio, CaCl2, e densidade de solução de 1 grama por ml, a concentração molar dos íons cloreto em um frasco de 1000 ml será de massa molecular do cloreto de cálcio, já está aqui, 110 gramas por mol. E aí nós temos então que calcular o quê? A concentração molar dos íons cloreto. Aonde? Em um frasco de 1000 ml dessa solução, desse isotônico, né? Desse tônico energético. E esse tônico energético contém 0,10% em massa da substância, que é o cloreto de cálcio. Então, primeiro eu preciso saber a molaridade do cloreto de cálcio para poder saber a concentração molar do seu íon, cloro neutro. Então, que dado eu tenho a respeito disso? Eu tenho a massa em percentual de cloreto de cálcio no isotônico.
Se a massa do cloreto de cálcio é de 0,10%, significa que são 0,10 gramas em cada 100 gramas de solução. Essas 100 gramas de solução, pela densidade, que é 1 grama por ml, equivalem então a 100 ml. Então, se em 100 ml eu tenho 0,10 gramas, em 1000 ml eu vou ter X. Quanto vai ser então a massa desse cloreto de cálcio? 1 grama. Eu vou ter 1 grama em 1000 ml. Pronto, encontrei a massa do cloreto de cálcio. Vou aplicar ela agora na fórmula para achar a concentração molar. A concentração molar já está aqui a fórmula. A massa de cloreto de cálcio é de 1 grama. A massa molar que está na questão é 110 gramas. E o volume da solução que eu trabalhei, 1 litro. Feito aqui as contas, eu vou ter 1 dividido por 110, que dá 0,009 gramas por mol. Então, isso é o mol do cloreto de cálcio. Então, quanto vai ser o mol apenas do cloro? Pegando aqui a dissociação iônica do cloreto de cálcio, 1 mol de cloreto de cálcio gera 1 mol de cálcio 2+, e 2 mols de cloro menos. Então, aqui ó, é o dobro. Para cada 1 mol de cloreto de cálcio, nós temos 2 mols de cloro menos. Então, quando eu pego aqui o valor da concentração em mol do cloreto de cálcio, que é 0,09, eu vou ter o dobro da concentração de cloro menos, 0,018. Vamos aqui à próxima questão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Antigamente, o açúcar era um produto de preço elevado e utilizado quase exclusivamente como medicamento calmante. No século XVIII, com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, este cenário mudou. Hoje, a sacarose é acessível à maior parte da população, sendo utilizada no preparo de alimentos e bebidas. Um suco de frutas concentrado de determinada marca foi adoçado com 171 gramas de açúcar. Sacarose, está aqui a fórmula, C12H22O11, em 1000 ml de solução. Com este suco foi preparado um refresco, adicionando-se mais 1000 ml de água. A concentração em mol por litro de sacarose no refresco foi de... Bom, temos que saber então a concentração em mols do refresco. O suco foi preparado com 171 gramas do açúcar em 1000 ml de solução, em 1 litro de solução. Com o suco foi preparado o refresco, adicionando-se mais 1000 ml. Então, temos um total aqui de 2 litros no refresco. E aí, ele quer saber a concentração em mol, então, no refresco. Indo aqui os valores, a massa de açúcar foi de 171 gramas, a massa molar da substância que está aqui, 342, e o volume de 1 litro. O resultado disso é de 0,5 mol por litro, da primeira solução preparada, que foi o suco. Como com o suco foi feita uma diluição, adicionando-se mais de 1000 ml de água, então foi feita uma diluição. Então, vamos usar essa fórmula. Inicial vezes molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. A molaridade inicial é de 0,5, volume inicial de 1 litro. A molaridade final é o que eu quero saber, e o volume final foram 1000 ml mais 1000 ml, 2 litros. Resolvendo aqui, nós temos molaridade final igual a 0,5 sobre 2, molaridade final igual a 0,25 mols por litro, letra correta, letra D. Questão 7, questão da UFPE. A embalagem de um herbicida para ser utilizado em hortaliças indica que devem ser dissolvidos 100 gramas desse produto para cada 2 litros de água. Por engano, um agricultor dissolveu 500 gramas em 5 litros de água e percebeu o erro. Qual a concentração comum na solução preparada? A solução preparada tinha 500 gramas em 5 litros. Então, a concentração comum é 500 sobre 5, resultado 100 gramas por litro. Qual a concentração correta da solução? A concentração correta da solução era de 100 gramas para 2 litros. Então, 100 dividido por 2, que dá 50 gramas por litro. Então, quantos litros de água ele vai precisar adicionar para corrigir a concentração? Haja visto que a solução que ele preparou tem 100 gramas por litro,
E a concentração correta dela era de 50 gramas por litro. Para colocar aqui na fórmula, concentração inicial vezes volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Concentração inicial de 100 gramas por litro em 5 litros. Concentração final deve baixar para 50 gramas por litro e eu quero saber então o volume final de solução necessário para isso. Resolvendo aqui, nós temos 100 vezes 5 igual a 50 vezes o volume final. Então, o volume final vai ser igual a 500 dividido por 50. Volume final, então, igual a 10 litros. 10 litros é a solução final. Então, quantos litros nós vamos precisar adicionar? Se ele já tinha 5 litros de solução preparada e o volume final é de 10 litros, vai-se, então, adicionar mais 5 litros de solução. Letra A. Solução de 2 litros de hidróxido de sódio, NaOH, com concentração de 40 gramas por litro, foi misturada com 3 litros de uma solução do mesmo produto, com a concentração de 60 gramas por litro. E aí ele quer saber a concentração final dessas duas soluções, dessa mistura, em gramas por litro. Então, a primeira solução tem 2 litros vezes 40 gramas. A segunda solução tem 3 litros e uma concentração de 60 gramas. As duas foram misturadas, formando um total de 5 litros de uma nova concentração. Vamos então aplicar esses dados na fórmula. Concentração final vezes volume final é igual a concentração vezes o volume da solução 1 mais concentração vezes o volume da solução 2. Solução 1, solução 2. Então, colocando os dados, 5 litros vezes VF vai ser igual a 2 vezes 40 mais 3 vezes 60. 5 vezes o volume final é igual a 260, então o volume final vai ser 260 dividido por 5. O volume final é igual a 52 gramas por litro. Letra correta, letra D.